está na minha camisa. E se você vê, entendeu, o ambiente que foi gerado aqui hoje, o teatro com a Isabelita, aí vem o Júnior falar também do trabalho. Eu ministrei essa palavra no culto das 5 horas. E a gente fica literalmente não confiando na gente, mas sabendo que a gente está dentro do direcionamento de Deus. Essa semana, uma palavra que é um versículo da Bíblia, mas foi falada por uma pessoa, mexeu muito comigo, irmãos. Porque como uma forma de justificativa, essa pessoa usava um versículo para justificar. E por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se... Uma da tradução de iniquidade é pecado consciente. Então a gente pode, por aumentar o pecado consciente, isso está falando é para a igreja, tá, irmãos? O amor de muitos se esfriariam. Aí eu quero trazer um entendimento em relação a amor. Amor, irmão, é uma decisão. E muitas vezes, até na forma do evangelismo, tem hora que a gente usa de uma forma um pouco agressiva. Eu me converti aos 20 anos de idade, irmãos. Não conhecia a Deus ainda. Então, se a pessoa viesse falar de Jesus para mim, querendo que eu me apaixonasse por Ele, que eu amasse a Ele de imediato, não tinha nenhum sentido, irmãos. Mas quando eu fui convidado para ir na igreja, o que eu senti lá valeu muito. Eu senti muita paz no coração, coisa que eu nunca tinha sentido. Eu me converti no templo do Dr. Jerônimo. Ele não fez apelo no dia, mas naquele dia eu tive uma decisão. A partir de hoje eu sou crente. Eu quero experimentar esse sentimento que eu experimentei, que eu nunca tinha experimentado antes. A paz que o Cristo somente dá. Quantos entendem? E aí nessa decisão, irmãos, o meu pai na fé, pastor Roberto, depois foi meu professor no seminário, foi meu padrinho de casamento. A gente se vê sempre. Ele já esteve aqui um dia, aqui no culto do Dia dos Pais. Eu mandei uma mensagem para ele, ele veio e participou do culto aqui comigo, das 5 horas. Ele me incentivava a ler a Bíblia. Irmãos, num ano eu li a Bíblia 2 vezes. E o cara é mestre. Então assim, se era para ler, para estudar, ele literalmente me incentivava. E aí foi quando, irmãos, começou a nascer de uma decisão que eu tomei. E pelo conhecimento que eu fui adquirindo, nasce amor por Deus, irmãos. E muitas vezes a frase que eu ouvi incomodou muito. Porque até a gente quer que as pessoas que estão à nossa volta se convertam a Cristo, sim ou não? Só que se amor é uma decisão, ela vai ser conquistada, irmãos. A paixão não, a paixão tem muito a ver com eros. Homem e mulher, igual os jovens falam, se rolou uma química, você se apaixona. Só que a paixão também passa. Quando eu falo que amor é decisão, é porque você decide amar. E aí pontualmente você vai olhando os prós. Entendem isso? Então a igreja hoje, ela tem que tomar uma decisão. Muitas vezes nós não conseguimos alcançar os objetivos propostos por Deus, porque falta o amor de verdade. A decisão de amar. E o texto que a gente vai se basear, o título é O Amor Amou. Vamos falar de João 3,16 e 1 João capítulo 4, no verso 7 e 8. Quem vai me dar base para esse título? Não é heresia, é uma realidade. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu posso falar que o amor amou. Essa parte é Deus amou o mundo. Eu vou pegar João 3,16 e vou pegar 1 João capítulo 4, no verso 8, e vai estar escrito o seguinte: aquele que não ama
não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Então não é heresia. Eu posso pegar e falar: Deus, o amor, amou. E aí a gente vai ter que entrar nesse texto. Deus amou o mundo de tal maneira. Isso é uma decisão, uma escolha, irmãos. Deus decide amar o mundo. E quando Deus decide amar o mundo, Ele vai ter que ter algumas atitudes. E nessa atitude vai interferir na vida de outra pessoa. O filho faz parte do projeto. E o filho também aceita. Então eu entendo que o amor só pode acontecer se tiver a segunda pessoa, no mínimo. E quando Jesus aceita o propósito, Ele vem como homem. Ele toma a decisão de continuar. Vem um detalhe interessante, irmãos, que a morte não consegue matar o amor. Em Coríntios 13 vai falar que o amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê. O amor tudo suporta. A morte não pode matar o amor, irmão. Por isso que Jesus, Ele não morreu porque a morte o venceu. Ele se entregou. Só que quando Ele se entrega, vai acontecer um outro fato que abala as estruturas. O próprio Deus, através do Espírito Santo, ressuscita Ele de novo. Porque aqui vai entrar num contexto onde vai entrar na palavra que Paulo está falando sobre os 3 sentimentos: a esperança, a fé e o amor. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas espero que aconteça. Esperança é esperar por algo. Mas vai chegar um tempo, e Jesus vai vir, pela promessa que Deus fez, Ele vai vir cumprir, porque Ele já veio uma vez, e Ele cumpriu fielmente. Então nós não precisaremos mais de esperança, porque o tempo vai ser findado. Nós não precisaremos mais de fé, porque o que nós não víamos, agora vamos ver. Porém o amor vai permanecer em nós. Só pode voltar para o céu, irmãos, aquilo que de lá desceu. Jesus, Ele é a expressão exata do amor de Deus. Por isso que a morte não conseguia vencer. Há nos dias de hoje muitas pessoas, e eu tenho pedido a Deus, irmãos, de coração, que Ele possa fazer isso em mim. Eu consigo ver em Jesus, Ele não temia a morte. E por não temer a morte, irmãos, o diabo não tinha onde pegá-lo. Muitas vezes nós estamos muito vivos. A dor do nosso próximo não nos incomoda. A dor do nosso semelhante não nos incomoda. Porque as nossas vitórias é mais importante. Estamos presos àquilo que queremos conquistar. E o plano de Deus está muito além do que o plano dos homens. Jesus não se ateve a simplesmente governar uma cidade, uma nação. Ele veio com um propósito determinado, e para o propósito determinado Ele foi até o fim. Qual que é o propósito que Deus colocou na sua vida? Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E isso já aconteceu. Há pessoas que não recebeu, mas muitos já recebeu. E ser-me-eis testemunhas. O testemunhas aí é mártire. É aquele que vai sofrer por amor ao Evangelho. E não vai ter sua vida por preciosa. Aí a gente pegou e confundiu as coisas. Achou que o testemunho aí é vir falar que Deus me deu um carro.
Eu estou dando testemunho. Achando que eu tenho que testemunhar porque Deus me deu condição de comprar uma casa. Entende, irmãos? A gente pega o que é do céu e tenta transformar no que é da terra. Pega o que é incorruptível e tenta transformar para o que é corruptível. Eu vou entender Paulo falando, quando ele está falando, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aí no outro tempo ele vai falar, olha, o morrer para mim é lucro. E o viver é Cristo. Se a gente entende essa dimensão que Deus quer nos levar como igreja, a organização da igreja não fica difícil, irmãos. Porque roda dentro de roda, igual está em Ezequiel. As pessoas vão se completarem. No trabalho de missão, quem é missionário, quem é evangelista, vai vir, vai abraçar. Porque não é o que eu penso, é o que os céus pensam. Olha que incrível, muitas pessoas estão com o ministério parado. João Batista, voz do que clama no deserto. Ele vai batizar Jesus. Ele deveria parar ali, é um entendimento que se tem. Mas ele continua falando depois. Vai falar do rei, por isso vai perder a cabeça. Está preso e vai ser morto. Mas antes de ser morto, ele manda os discípulos dele ir até Jesus e pergunta para ele se ele verdadeiramente era o Messias que havia de vir ou devemos esperar outro. Irmãos, Jesus vai dar uma resposta para os discípulos de João, que eu creio que ele está dando para a igreja brasileira. Vai lá e fala para João que os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Irmãos, essas 4 categorias de pessoas que estavam vivendo esse sofrimento, naquele tempo, vivia à margem da sociedade. É igual o teatro que foi apresentado aqui. É o que o Gil está fazendo. As pessoas viviam às margens da sociedade. O leproso, o cego, o coxo não podia viver junto com o povo. Então, irmãos, se essas pessoas não podiam produzir, não podiam trabalhar, não podiam ter posses, vivia do que se alguém tivesse pena deles, os desse, qual benefício sai daí? Essa é a expressão exata do amor. Nunca faz atrás de recompensa. Jesus está mostrando que o céu se movimenta dessa forma. Jesus está mostrando que o céu se movimenta por causa do valor que foi pago na cruz do Calvário. Jesus, ele veio para cumprir um propósito de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Uma decisão dele que engloba todos. Ele não faz acepção de pessoas. Mas muitas vezes nós que fazemos. É nós que entendemos que tem diferença entre pessoas. Os céus não vê dessa forma, irmãos. É nós que estamos muito vivos. E por estar vivo, sente muita dor. Eu conheci algumas pessoas que não têm medo da morte, que não tinham medo da morte. Por isso fizeram coisas que o mundo não consegue entender. O que nos limita o tempo todo é o medo que nós temos da morte. Irmão, se eu consigo, se você consegue não ter medo da morte, ela não consegue nos matar. Paulo sabia que eles tentavam contra a vida dele. E ele faz algumas declarações. Jesus, ele se entrega, irmãos. Ele se entrega.
Porque a morte não podia matá-lo. E muitas vezes nós temos tanto medo de alguma ameaça que vem sobre nós. Nós estamos muito na terra, a gente para com tudo. Irmãos, eu não estou incentivando a você afrontar, a você resistir a nada. Mas qual que seria uma atitude de um ladrão que chega para roubar o cara e o cara fala assim, não tem medo de morrer? E o ladrão olha no olho do cara e vê que ele não tem medo de morrer mesmo. Pô, a ferramenta que ele tem de intimidação é que eu posso tirar a sua vida. E chega o cara e fala, não tem medo de morrer. Pensa se o diabo olhar para nós como igreja do Cristo, que entendeu que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para morrer em nosso lugar, e a gente entender isso e viver isso. Sair desse ambiente de terra que muitas vezes nós estamos vivendo. Irmãos, é até complicado para os problemas nos pegar, irmão. Porque quando chegar e vai bater de frente, cara, ele não tem medo. Alguém até brinca e zomba da nossa fé, irmãos. Já ouvi várias vezes. Os crentes é muito legal. Eles querem ver Deus, mas ninguém quer morrer. Quantos já ouviram isso? É brincadeira, mas isso é sério, irmãos. Se eu não tenho mais a minha vida por preciosa, querido, a terra não fala mais no meu coração. Eu vou servir ao Senhor aqui nessa terra. Porém, essa terra não domina mais sobre mim. Domingo passado, lá embaixo na caverna, eles cantaram uma música que me fez chorar. Era a música que minha esposa cantou no dia que ela morreu. Como um farol que brilha à noite, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado em qualquer dia, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis-me aqui, usa-me. Ela ficou internada 16 dias, 9 pessoas se converteram, irmãos. Pastor Clemar teve um lá, um tiro no meio da coluna, né? Preso. Fomos lá, se converteu. Uma que tomou facãozada na face que não tinha base, irmãos. As pessoas foram convertendo. E ela foi para casa do pai. Ela, eu te afirmo, não tinha medo da morte. Então eu vi e convivi com uma pessoa assim. Nada para ela era problema, irmãos. Então eu entendo que Deus quer nos levar num ambiente onde os céus é de verdade, irmãos. Muitas vezes os afazeres dessa terra quer nos trazer para a terra mesmo. Nada satisfaz. Nada, não é porque é Deus, não, é ao contrário, nada satisfaz porque sempre quer mais. Nada está bom. Tem uma casa que é outra melhor, tem um carro que é outro melhor, nada está bom, irmãos. Só que quando olha para essa pessoa, o que ela produz para o reino de Deus, não tem fruto. Pensa, irmão, se eu não tenho medo da morte, se eu entendo a revelação do amor, e eu consigo trazer o Cristo para morar em mim, igual Paulo está falando, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Irmãos, as pessoas vão querer estar perto de você, as pessoas vão querer estar perto de mim, as pessoas vão querer ouvir, mas não é por sua causa, é porque quem está em você. Aí sabe o que vai acontecer? Se a pessoa vê isso em mim, e eu convivo com ela no trabalho, eu convivo com ela na escola, eu convivo dentro da minha família, essas pessoas começam a ouvir da forma que eu falo dele. Acho que já aconteceu com a maioria aqui, né? Você trabalha, a esposa não pode ir lá na empresa, só no final de ano tem uma festa. Ou na escola, vice-versa. Mas você fala tanto do seu cônjuge, que os colegas de trabalho já pegam até intimidade, sim ou não? Já sabe até o apelido que chama. Quando fala, é fulano tal que ligou. A forma que você fala dele. Aí quando você apresenta eles no final do ano, parece que já são íntimos, sim ou não? Mas nós, para representar o reino de Deus, somos diferentes. As pessoas que estão em nossa volta não conseguem ver o amor dele em nós.
Porque a forma que muitas vezes nós refletimos o Cristo em nós é aquele que tem que me dar alguma coisa. Entende isso, irmãos? Deus quer olhar para nós e ver em nós um coração sincero, entendendo o sacrifício lá na cruz do Calvário, que nós não temos mais a nossa vida por preciosa. Ah, pastor, o senhor consegue fazer isso? Estou tentando. Então o senhor é bom? O senhor não, irmão. É Ele que faz. Eu tomo uma decisão de aceitar. O amor amou. Deus amou o mundo e teve uma atitude. A gente quer alcançar alguns lugares para Deus, porque tem uma promessa que Ele vai vir buscar a sua noiva. Eu não quero entrar na discussão teológica se vai subir, se não vai. Não, não. Eu quero é Ele, entende isso? Eu quero estar com Ele. Se no céu, se na nova terra, não vem ao caso. Mas eu quero estar com Ele. Pastor Adilson, então lá você vai ver a sua esposa. Não vou não, irmão. Desculpa aí, mas não vou não. Foram perguntar a Jesus. Os saduceus não acreditavam em ressurreição. Mestre. Nunca de Senhor, né? Sempre de mestre. Mestre. Essa mulher aqui, ela foi casada com 7 irmãos. E quando ela morrer, qual deles será o seu marido? Jesus respondeu, olha, nenhum deles. Porque nos céus não se casa e não se dá em casamento. Tem hora que a gente quer colocar nos céus, irmão, o sentimento da terra. Um pouco do que é o céu é o fruto do Espírito. Gozo, mansidão, alegria, domínio próprio. E aí a gente quer pôr uma vírgula e colocar algumas obras da carne. Porfia, fofoca. Tem gente que fala que quando chegar no céu vai ter surpresa. Pensei que fulano de tal não estaria aqui. Irmão, você já ouviu isso? Que céu é esse? Cara, não é o céu que o dono dele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Eu estou falando de coisa séria, irmãos. Não cabe a gente ficar com surpresa. Olha lá, ainda vai fofocar, que vai chamar o outro do lado. Olha lá quem está aqui. Irmão, isso é sério. Uai, que de fulano de tal não está aqui não. Gente, me enganou o tempo todo, achei que estaria. Você consegue entender um céu desse ou não? Mas muitas vezes é da forma que a gente leva a obra do eterno aqui na terra. Meio que como brincadeira. Quando ele está falando do perdão, ele está falando de coisa séria, irmãos. Você só usa perdão em situação que precisa de perdão. É a hora que a pessoa te ofendeu mesmo. Que a vontade era de dar um pulo no peito dela e quebrar ela toda. Você vai assim, por amor a Deus e por te amar como a mim mesmo, eu libero perdão. Irmãos, tudo na terra que se relaciona a Deus só tem efeito se a base for o amor. E é o que menos se fala na igreja. Porque o amor vai falar que você tem que perdoar. O amor vai falar que você tem que se humilhar. O amor vai falar que você tem que virar a outra face. O amor vai falar que você tem que andar a segunda milha. O amor vai falar que você tem que amar os que te odeiam. O amor vai falar que você não vai enriquecer aqui na terra. O amor vai falar que você tem que literalmente deixar o lugar que é para Ele. Entende? Para os maridos e esposas aqui, nunca ame o seu cônjuge mais do que a você. Porque se você amar seu cônjuge mais do que a você, passa a ser adoração. Você se anula para que a pessoa seja vista. O que é fã-clube?
Fã-clube é constituído quando um grupo de pessoas pega uma pessoa, um ídolo, e coloca acima deles próprios. Então as pessoas que são muito adeptas a fã-clube, elas quase que não têm mais vida. Elas sabem tudo da vida do ídolo delas, sim ou não? E muitas vezes quase nada sobre a sua própria vida. Só que o erro aí está justamente em fazer isso com gente. Se alguém merece ter um fã-clube aqui, é o Eterno. Só Ele, irmãos. E essa é a proposta, que a gente aprenda tanto dele que a nossa vida se esvaia. Porque, irmãos, quando eu falar, quando você falar, a gente vai falar como ele falaria. Entende isso? A gente vai falar como Deus falaria. A gente vai amar da forma que Ele amou. Eu sou feliz de ser pastoreado pelo pastor Ronaldo. Eu estou andando com ele mais próximo agora. E ele é um cara simples, irmãos. Ele continua simples, com o coração simples. O que ele está falando aqui, irmãos, ele fala fora também, entende? E ele pega nós e puxa a orelha. Fala, não deixa a soberba entrar no seu coração. O que ele fala em cima do altar, ele fala lá na reunião com a gente também. É sobre ele. Não se trata sobre nós. O amor nos amou de tal forma que Ele se entregou. Só que o incrível, irmãos, eu falei na hora do dízimo e das ofertas, que o que você traz aqui depois é revertido a você de novo, sim ou não? Deus não fica com nada que a gente dá para Ele, irmãos. Entende isso? Ele devolve para a gente. Então quando Jesus ele se doa, ele se permite ser morto, o próprio Deus vai ressuscitar ele de novo. Porque se o amor veio do céu para a terra, é a única coisa que voltou da terra para o céu. Estevão estava sendo apedrejado, no coração ele libera perdão. Aí ele vai ter uma visão espetacular. Ele vai ver o céu se abrindo, Deus sentado no seu trono e Jesus à destra do Pai. Por que a gente não entende isso? Por que a gente não entende quando a Bíblia fala aquele que perder a vida por amor a mim, achá-la-á? Irmão, se eu deixar de ficar vivendo as minhas coisinhas, entende? O meu ministério, o meu propósito, a minha profissão, o meu reconhecimento, e entender e passar a viver a vida de Deus em mim. Irmãos, não tem como colocar uma candeia embaixo da cama e ofuscar o brilho dela. Se você consegue fazer isso, irmãos, não tem como, as pessoas vão chegar até você. E aí você vai entender também, cara, não tem nada a ver sobre mim, é porque o que ele está fazendo. A gente como igreja, a gente quer aprender mais sobre os céus, mais sobre Deus, sobre o reino. Ou a gente quer mais obter conquistas aqui na terra? O meu pai mora hoje no Riacho, 55 anos, na mesma casa. Ele comprou essa casa do meu avô. O lote ele comprou do meu avô, pai da minha mãe. O meu avô já faleceu, minha mãe já faleceu. Meu pai está com 84 anos. Não vai viver até 200, claro que não. Mas um dia ele vai falecer também. Aí a herança vai ficar para mim. Mas daqui a 30 anos eu morro também. Talvez menos, mais. Vai ficar para os meus filhos, que daí um tempo também vão morrer. E aí vem uma palavra linda e maravilhosa. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Entende que é besteira, as pessoas estão brigando tanto para ter posses? Para ser donas de tanta coisa, vai morrer, não vai levar nada. E vai passar de geração em geração. A gente teve agora poucos dias, essa semana parece, o prefeito da nossa cidade assinou um contrato com Israel. Dia 14.
Entende isso? Ele vai assinar um contrato com Israel, com Nazaré, cidade de Nazaré, lá em Israel. Aonde o contrato que ele assinou é o palco de uma história de 2000 anos atrás, irmãos. Entende isso? O tempo passou, as pessoas foram. E a terra continua sendo de quem? Do Senhor. Porém, pessoas que viveram naquele tempo entenderam os céus e trouxe para a terra e viraram história. Eles viraram os mártires. Eles que começaram a abrir a jornada, a caminhada que nós estamos seguindo hoje, irmãos. Se a gente entender que o amor de Deus não tem nada a ver com amor filhos, amor de pai normal, meu amor para com meu filho, é muito pouco. O amor eros de homem para mulher é muito pouco, irmãos. E muitas vezes, esses dois amores, eles podem se corromper. O amor de Deus para você não se corrompe, irmãos. A decisão é você que toma. Mas quem te fortalece é Deus. Se a gente está com a alma muito viva, qualquer coisa é motivo para a gente brigar, irmãos. Qualquer coisa é motivo para a gente se ofender. Qualquer coisa. Então como que a gente está fluindo no Espírito se a alma está gritando? Entende isso? Lá na família, como que as pessoas estão vendo a gente? Como que os vizinhos estão vendo a gente? Eu não estou falando que você tem que vestir uma armadura de super-herói e sair se mostrando, irmãos. Não é isso. Perdão é para a situação que precisa de perdão. Não adianta eu falar que perdoo quando você não me fez nada que carece o perdão. Eu só sei que eu tenho domínio próprio quando o pecado bate na minha porta e eu não caio. Ali eu exerci o domínio próprio. O que a gente está fazendo para que esse amor se manifeste na terra? Aquele que fala que ama a Deus e não ama o seu irmão, talvez a gente está tendo um dos momentos mais difíceis como igreja. É difícil, irmão, você derrubar alguns tijolos, derrubar algumas paredes que já está estabelecida há mais de 100 anos aqui no Brasil, para refazer de novo. Só que a Bíblia, ela não mudou. Passarão céus e terra, porém a minha palavra não passa. Ela continua a mesma, irmãos. Uma interpretação errada causa um estrago tão grande durante muito tempo. Se nós entendermos que a proposta de Deus não é brigar se vai para o céu, se vai ficar na terra, de usar a teologia para ficar brigando entre si, um diz isso, outro diz aquilo. Eu só posso ter conhecimento se é para servir, irmão. Porque o meu conhecimento só para mim não gera resultado nenhum. Eu só consigo exercer o que eu tenho. Ou você é muito usado em Deus, você conhece muito da Bíblia, você só consegue usar se for com outro, irmãos. Então entenda, tudo que você tem só tem um motivo: servir o teu próximo. O casamento só flui quando um consegue servir o outro. E vice-versa. Porque se só um serve, já se tornou adoração ou manipulação. O que nós ganhamos quando nós temos esse relacionamento com Deus, irmãos? Irmão, você tem um sentimento
perene, tranquilo e bem definido. Eu não faço parte daqui. Aqui eu só estou de passagem. Entende? E se a gente consegue alcançar isso e não ter mais medo da morte, a morte não consegue exercer sobre nós domínio. Literalmente a gente vai entrar num lugar que o diabo não toca na gente. Somente se Deus permitir. E eu creio, irmão, de todo o meu coração, que é esse lugar que Deus quer nos levar. Não é emoção, irmão. Não é arrupio, pula 3 vezes para cá. Não, irmão. É viver uma vida nele. É se interessar com o que ele interessa. Se eu tenho fôlego de vida, eu quero viver para ele. Está virando muito beato? Não, cara. Não, você não vai estar virando. Você está vivendo igual ele viveu. Aí, consequência disso, as pessoas vão conhecer ele através de você. Só que está mudando as ordens. A gente quer falar demais da conta, mas a gente continua fazendo as coisas erradas. A gente fala uma coisa, mas as nossas atitudes contradiz tudo que a gente falou. Quem é Deus para mim? Talvez essa seja a grande dificuldade dos evangelismos. Eu pego o que Deus representa para mim e vou quase que exigir que quem não conhece ele tenha o mesmo sentimento. Mas quando a pessoa olha para mim, será que ela vê verdadeiramente o Cristo em mim? Ou simplesmente é um sepulcro caiado, bonitinho só por fora? Ninguém suporta nada porque é forte e porque é bom, irmão. Nós só podemos suportar algumas provações por causa da profundidade que nós estamos nele. Isso é sério. Isso é sério. Qual é a profundidade que você está nele? Profundidade não é o que as pessoas vê, não, irmão. É quem de fato você é. E quem de fato você é, com o tempo as pessoas veem. Eu estou indo na igreja há tanto tempo, e as coisas só piorou por mim, na minha casa. Mas por que só piorou? Não, porque o diabo está levantando lá. Eu falei, beleza, então você está passando por uma prova. Cumpra bem o seu papel, para você ser aprovado. Qual prova que você está passando no momento? Se você for reprovado, você vai voltar para ela de novo, irmão. Não cabe mais a igreja achar que tem super-heróis. Quando a igreja entende que nós somos um povo que Deus amou e elegeu, a gente marcha na mesma pegada. E um ao outro ajudou e disse o quê? Não fica para trás. Uma estratégia de guerra que se usou foi que quando matava o soldado, o exército abandonava ele para trás, irmãos. E é até hoje assim. Mas se ferir, vai ter resgate. Só que a igreja não fez essa leitura. Por isso que eu falo da dificuldade. Quando eu vejo nosso pastor que é um evangelista pulsante, ele se preocupando com aqueles que pararam no meio do caminho, que ele lança a rede, vem aquele tanto, irmãos. Porque muitas vezes a igreja, se ferir um soldado, ela deixa e vai para frente. Não é a leitura certa. Por isso que ele falou, estende a parede, que o filho pródigo vai voltar. Está entendendo, irmão? Quem que é o filho pródigo? Aquele que viveu dentro da casa, comeu do maná do pai, mas saiu. Saiu por alguns pensamentos errados? Saiu. Porém, a grande verdade aqui nessa parábola, irmãos, não é o filho pródigo, nem o filho que ficou. A gente fica brigando de quem, cara, é o pai de amor.
Quem é bom? Eu, você? Nós não somos nada, irmão. O que vale aqui para mim é o pai que amava o filho. Sabia das coisas erradas que o filho estava fazendo. Sabe que o dinheiro acabou. Todo dia ia lá para ver. Porque se na entrada da cidade o pai não estivesse lá, os anciãos matavam aquele menino. Porém o pai ia todo dia. E num desses dias o filho voltou. O pai foi, deu logo a chibatada, né? Deu não, irmão. Separou lá. Pega esse bezerro, faz uma festa, canta. Põe um anel no dedo dele de novo, vestes novas. Meu filho estava morto e reviveu. A gente fica olhando para quem está certo, quem está errado. Isso é terra, irmão. Certo é Deus, cara. Certo é Deus. É fácil, se eu for olhar pela terra, eu vou julgar um tanto de coisas que eu não concordo, que eu não acho certo, irmão. Mas quem disse que elas estão erradas, pode ser meu ponto de vista. Pode ser do lado que eu estou vendo. Agora deixa papai olhar de cima, nada está oculto aos seus olhos. Irmãos, e o que estão fazendo em oculto contra nós, contra a minha vida, contra a sua vida, contra a igreja? Ei, quem está embaixo das mãos dele aí? Irmão, confia nele. Larga a sua vida. Perde a sua vida por amor a ele. Não briga por causa de título não, irmão. Não briga por causa de reconhecimento não. Eu lembro uma frase da minha esposa. Ela não via homem e mulher, ela via alma. Olha que loucura. Entende isso, irmãos? Se a gente passar a olhar e ver as pessoas como aquela que está desgarrada de Deus e precisa de encontrar Deus. E muitas vezes nós estamos muito no modismo. Se a gente parar para olhar, olha, irmãos, a parte do louvor, uma música não fica mais 2 meses no sucesso, já foi, já é outra. Entende isso? Isso não é bom não, irmão. Porque música agora está sendo feita, parece que para a gente. Mas não é o princípio. O Salmo 150 vai falar que é todo louvor, sons de instrumento, é para Deus. É para Deus. Na reunião dos santos, irmãos, se não é para aprender sobre a vontade de Deus, não tem sentido reunir. Não tem sentido. Deus, ele demonstrou amando e fazendo. Jesus se propôs fazer parte do projeto e foi para a morte. Se entregou. Mas o Pai o ressuscitou. Isso não te fala nada? Isso não me fala nada? Tudo que a gente faz tem que ser para Ele, irmãos. Tem que acender essa chama no coração de novo. De verdade. Matar a velha criatura que gostava de ser reconhecida, que gostava de ser aplaudida. Pensa, irmãos, você é cheio de Deus e as pessoas vêm conversar com você. Quando ela sai, ela vai falar com o outro, vai vir outras pessoas. Eu tenho certeza, cheio de Deus, quando for tentar fazer para você um trono, você fala assim, eu continuo ruinzinho do mesmo jeito. É Ele, por Ele e para Ele. Eu tenho certeza, irmãos, que se a gente entende essa proposta que o céu está liberando para nós, as palavras vão ser muito poucas que nós vamos ter que usar. O amor é uma decisão. Você só ama com o passar do tempo. Então muitas vezes a gente está pedindo para pessoas que ainda não amam a Deus acima de todas as coisas. Foram fazer para Jesus alguma perguntinha, tentando pegar Ele. Você está tentando desfazer dos mandamentos? Porque não estou tentando fazer nada. Mas o primeiro mandamento é esse: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, é
Amará o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois constitui-se toda a lei. Se eu amo o meu próximo igual a mim mesmo, eu não vou querer pegar a mulher dele, não vou adulterar, eu não vou querer roubá-lo, não vou querer matá-lo. Entende isso, irmãos? Se eu conseguir viver um pouco do que Deus está fazendo, está falando para a gente fazer, irmãos, muitos problemas vão acabar. O que a igreja lá nos apóstolos entendeu? O que o jovem rico não entendeu. Ele chega pagando de gatão, irmãos. Bom mestre, o que é de fazer para herdar a vida eterna? Jesus já dá logo na canela. Ele não tinha cumprido o propósito, ele não tinha ido para a morte ainda. Ele fala, bom não, porque bom só existe um, que é Deus. O próprio Jesus não aceitou a honra, irmãos. Mas vocês têm observado a lei? Tenho feito ela desde a minha adolescência. Cumpro elas e... beleza. Então faz o seguinte, agora você vai lá e vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. O homem não aguentou, porque tinha muita propriedade. Só que quando vai para Pedro ministrando e entendendo os céus e o coração dele se movendo no coração de Deus, ele não precisou de pedir não, irmãos. O povo ia lá e vendia as suas propriedades e colocava aos pés dos apóstolos. De forma que não havia falta, segundo a necessidade de nenhum deles, porque se supriam. Quando eu tento ser religioso, irmãos, o Senhor vai dar só no pescoço. Mas quando eu derramo a minha vida nele, não vai me faltar nada. Quantos entendem isso? Está faltando um casamento para mim. Você não tem condição de casar agora. Entende isso? Emocionalmente, talvez você está abalado, você não consegue casar agora. Você precisa que Deus passe um bálsamo no seu coração. Está faltando um emprego para mim, porque você não está na hora de trabalhar, você tem que ser mais um pouquinho quebrado. Por que você saiu do último emprego? Eu acredito que 80% das respostas é porque eles me pagavam menos do que eu merecia. Soberba. Entende isso, irmãos? Isso é sério. O pastor falou aqui no domingo de manhã, um amigo dele, empresário, precisava de um supervisor na empresa dele. Aí teve currículos lá, né, recheado. De repente o cara se depara com um currículo assim muito mal feito, mal acabado, mas uma frase escrita: me dá a oportunidade de ser supervisor, que você nunca teve um igual a você. Chamou a atenção do cara. E depois o cara falou assim: de fato, eu nunca tive um supervisor igual esse menino foi. Entende, irmãos? E é isso que Deus está fazendo conosco hoje. Nos dando a oportunidade de, como igreja, sermos como muitos não conseguiram ser. Não é a nível de comparação, é a nível de intensidade. Não pelos títulos, pelos encargos, mas por entender a revelação da palavra dele. Quantas pessoas estão dentro da igreja que não conversa com os pais, irmãos? Quando a minha esposa faleceu, o diabo tentou levantar contra a minha sogra e a minha vida. Sério, irmãos? Hoje ela jantou comigo, almoçou comigo. Passou a tarde toda lá na minha casa. Eu levo ela embora e vou lá na casa do meu pai. Não estou falando para aparecer, estou falando que eu vivo o que eu estou falando. Entende isso? Você não conseguiu liberar perdão dentro da sua família. E está querendo provocar céu. Está querendo trazer céu para a terra. Só se for o céu da boca do leão, irmão. Você acha que Jesus brincou de ensinar a oração do Pai Nosso como modelo? Quer ser igreja atuante, militante, não consegue viver bem dentro de casa. Não tem autoridade. Não tem poder. E não tem sinais. Porque está escrito: e esses sinais seguirão aos que creem. E Jesus foi muito categórico: por que vocês me chamam mestre, mestre, e não fazem o que eu mando? Para mim crer, eu tenho que obedecer.
Tem coisas que você vai ter que liberar perdão, irmãos. Quando Estevão está sendo apedrejado, pensa você sendo apedrejado? Pensou, Sâmia? Você tomando uma pedrada e doendo? Hein, pastor Robson? A pedrada só não matou na hora não. Foi pedrada por pedrada. Ele olhar assim e falar: Deus, perdoa eles. Tipo, eu estou liberando perdão para eles. O céu se abre, irmãos. Entende isso? Eu creio que Deus vai fazer um conserto nas famílias por esses tempos. Você, cara, o que me fez eu até hoje não conversar com pessoas? Até hoje eu não converso com A, com B e com C. Mas eu estou na igreja. Eu estou rompendo. Não está nada, irmão. Você está cavando uma cova para você cair. E toma cuidado que a queda machuca. Qual que é a prova que você está passando que ela é duradoura? Você está sendo reprovado o tempo todo, irmão. Não queira aparecer não, irmão. Não queira aparecer não, irmão. Diminua para ele aparecer. Vai chegar uma hora, se eu e você, se nós conseguirmos diminuir, irmãos, as pessoas vão querer estar perto de nós. A minha vontade não vai valer muita coisa. Um ambiente de glória que Deus quer criar para a igreja, irmãos. Não é de arrupio não, irmão. É de quebrantamento mesmo. É da igreja entender a posição dela. O que é uma noiva se ataviando, se arrumando, se aprontando? Hoje está até bonito, tem até dia dos noivos, né? Irmão, minha festa de casamento foi nessa casa do lado aqui, você acredita? 23 anos atrás. Tinha dia da noiva, foi lá o povo arrumando a minha esposa na época, né? Que era noiva. Me denunciou. Ela arrumando, e eu lá na igreja, irmão, arrumando tudo, saí da igreja 7 horas para poder ir tomar banho. Hoje não, hoje até tem um dia do noivo, né? Mas o que a noiva está sendo ataviada? Está falando de nós, irmão. Nós temos que estar sendo preparados, sendo adornados. Sabe, as impurezas não cabem mais. As briguinhas não cabem mais. Os biquinhos não cabem mais. Entende? As confusões dentro de família, está na hora de liberar perdão. Irmão, de repente você não recebeu a promoção na empresa, aí você virou um filho do diabo. Cara, de repente você não recebeu porque Deus tem uma coisa melhor para você. Talvez você não vai ficar muito tempo lá, Deus vai te levar para um outro ambiente. Mas talvez seja a oportunidade, sabe de quê? De você, recebendo essa palavra, você literalmente demonstrar o Cristo que há em você. Quantos entendem isso? Chega uma notícia para Paulo. Ele estava preso. Ele não foi preso porque ele quis ser preso. O próprio Deus vai usar um profeta e falar: olha, assim vai fazerem com o dono desse cinto. Ele vai ser preso. E aí Deus vai falar com Paulo: importa que você prega o evangelho lá em Roma, da mesma forma que você está pregando aqui. Quando eles vão fazer o julgamento, não acha culpa em Paulo. Ele vai e apela para César. Só que de Roma ele não vai sair, irmãos. No último ele não vai sair mais. Ele vai escrever 2 Timóteo falando: olha, manda para mim os pergaminhos, a capa, porque está frio. Eu estou aqui na masmorra, no pior lugar, e eu estou passando mal. E traz João Marcos. Aquela época ele estava muito displicente, playboyzinho gospel, sabe, irmão? Pensa, a igreja fundada na casa dele, ele que é cheio de oba-oba, vai para uma viagem missionária, chega lá e deixa Paulo na mão. Porque viu a vida dura que era lá, assustou, deixou na mão, pode voltar. Mas depois ele amadureceu. Traz ele que ele é importante agora. Porque eu estou sendo oferecido como oferta de libação. Daqui a alguns tempos, pode ser, acelera, porque senão nem vivo você me pega mais. Porque eu vou morrer. Porém eu combati o bom combate. Encerrei a carreira e guardei a minha fé. A fé dele não estava literalmente ligada em ele estar preso ou estar livre, irmãos. Podia prender o corpo, mas não o ministério. Não prendia as palavras, as cartas que ele enviava.
Ele se entrega, irmãos. Que incrível, né? Quando Deus fala, importa que você vai para Roma, Ele se entrega. E eu não tenho dúvida em Deus que essa é a proposta do Eterno para nós nessa noite. Que nós nos entregamos. Tem mais sua vida preciosa não, irmão. Você não sabe quanto tempo de vida você tem. Você está vivo hoje, você pode fechar os olhos daqui 2 minutos. Ou quiçá 20 anos, 30 anos. Mas você está servindo intensamente a Deus? Ou só acha que Deus é um cara legal? Fica de pé no seu lugar aí. Irmãos, quem conhece Gil Pinheiro aqui na igreja? Quem conhece? Levanta a mão para me ver. Não, levanta e fica com a mão levantada. Fica levantado ainda, deixa eu ver. Irmão, tem muita gente que não conhece. O Gil é, para mim, Adilson, em toda a minha caminhada, o melhor evangelista de anzol que eu conheço. Irmãos, não falha, com o Gil não falha. E para mim, ele é um dos maiores compositores do mundo. Não é só do Brasil, não, de fora. Porque as letras de música que Deus deu para ele, literalmente, irmãos, é inspirada. E glória a Deus que ele continua na mesma humildade. Talvez por isso não estourou ainda. Para Deus tratar mais um pouco. Para quando estourar não mudar nada. Entende? Ele consegue literalmente, irmãos, as letras que Deus tem dado para ele, revelar os céus para a gente. Só que ele vive isso, irmãos. Isso é que é o louco. Tipo assim, ele canta o que ele vive, entende? Quando a gente está dormindo 3 horas da manhã, tá o Gil Pinheiro. Você nunca vai ver ele é tímido aqui, irmão. Mas na rua o cara é um leão. Ele está aí na rua. Vou contar só uma historinha enquanto ele se arruma ali. É verdade, é um testemunho, mas é uma historinha que é engraçada. Gil Pinheiro põe a mochilinha nas costas, 3 horas da manhã. Estava revoltado com o papai em alguma situação. Fez biquinho. Não vou falar do Senhor para ninguém hoje. E saiu para a rua. Perto da feira do Paraguai. O que acontece? O cara já chega e mete um revolvão na testa dele. Perdeu. Perdeu. Gil Pinheiro vai fazer o quê? Vai pregar o evangelho pro cara, irmão. O cara baixou o revólver, foi para casa dele, chorou até falar chega. E se converte. Entende? É sério, irmão. Isso é de verdade mesmo. É que não conta. A gente tem que ouvir as histórias dele e começar a contar, né? Até é bom, porque se a pessoa conta demais dela, fica soberba, sim ou não? Então deixa que os outros elogiam, né? A gente vai orar, irmãos. Talvez não dá para você sair daí e vir para frente. Mas eu entendo que a noite hoje é resgate de amor, irmãos. Amor a Deus acima de todas as coisas. E amor ao nosso próximo como a nós mesmos. Enquanto vamos estar cantando o hino, eu queria te convidar a fechar os olhos. Se você sabe, canta com todo o seu coração. Se você não sabe, irmãos, preste atenção na letra da música. Ela está recheada da unção de Deus, querido. E eu cometi uma gafe aqui, né, irmão? Eu fui chegar no Will para pedir ele para cantar a música. Ele que produziu a música. Ah, tá de brincadeira, né? Como amarei
se eu nunca vi? Mas como amarei o céu se eu não conheço? Mas como amarei o céu se eu nunca vi? E amardes uns aos outros, se matar a fome com faminto, se tornar como pequenino, amareis o céu. Se amardes uns aos outros, se matar a fome do faminto, se tornar como pequenino, amareis o céu. Se amardes uns aos outros, se matar a fome do faminto, se tornar como pequenino, amareis o céu. Se matar a fome do faminto, se tornar como pequenino, amareis o céu. Se amardes uns aos outros, se matar a fome do faminto, se tornar como pequenino, amareis o céu. Mas como amarei o céu se eu não conheço? Mas como amarei o céu se eu nunca vi? Mas como amarei o céu se eu não conheço? Mas como amarei o céu se eu nunca vi? Se amardes uns aos outros, se matar a fome do faminto, se tornar como pequenino, amareis o céu. Se amardes uns aos outros, se matar a fome do faminto, se tornar como pequenino, amareis o céu. Na eternidade vou morar, na eternidade vou estar. É isso que importa, é isso que importa. Na eternidade eu vou morar, na eternidade vou estar. É isso que importa, é isso que importa. Na eternidade vou estar, na eternidade vou morar. É isso que importa. Yeah. Na eternidade vou, na eternidade vou morar. É isso que importa. Yeah. É isso que importa. Se amardes uns aos outros, Senhor Deus, em o nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor esteja, Pai, passando sobre cada vida, trazendo, ó Pai, um renovo, restaurando o amor, porque assim se manifestou a sua vontade, onde o Filho, ó Pai, se entrega por amor a nós. Ó Pai, faça com que essa verdade seja real em nossas vidas, que a nossa, Pai, o nosso alvo, o nosso objetivo, a nossa preocupação seja, Pai, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Eu estou falando de gente amando gente, pessoas amando pessoas. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, pessoas amando pessoas, eu amando o meu próximo como a mim mesmo, Senhor, e estabelecendo o Senhor acima de todas as coisas. Senhor, nesta noite visita-nos, ó Pai. Cria em nós, Pai, um coração puro, um coração, ó Pai, que corresponde à Tua vontade, um coração que corresponde, ó Pai, com o Teu propósito. Em nome de Jesus,
porque do Senhor já é a terra e toda a plenitude. Então não precisamos de conquistas terrenas, mas sim nós precisamos de conquistar, ó Pai, aquele que está longe do Senhor, trazendo ele para o aprisco novamente, trazendo ele de volta para a casa do Pai, para o propósito original, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, se Deus falou contigo, não olha para o irmão que está do lado, não. Guarda no seu coração, é para mim, Deus. Eis-me aqui. Que aí, irmãos, não se trata só da comunidade cristã recomeçar, é isso que o nosso pastor tem falado. Se trata da cidade, da nação, de toda a terra. Anunciarmos o reino do nosso Deus até que Ele venha. Amém? Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Irmãos, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. O Senhor Deus faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Vão em paz, que Deus os abençoe hoje e sempre.